Oi, pessoal! E aí, como vocês estão? Nessa semana a gente vai ter uma aula bem rápida sobre razão, proporção, regra de três e escala, né? Que são assuntos muito cobrados no Enem e nos outros vestibulares, tá? Então vamos começar falando um pouquinho sobre a razão e proporção, né? E os conceitos de razão e proporção, eles estão muito ligados ao quociente. Então, basicamente, a razão é o quociente de dois números e a proporção é a igualdade entre duas razões, tá? A razão aqui eu coloquei uma definição um pouco mais detalhada, né? Falando que a razão ela estabelece uma comparação entre duas grandezas, sendo o coeficiente entre dois números, e dessa forma a razão é a divisão ou quociente entre dois números, tá? Também é importante eu falar aqui para vocês que a razão entre duas grandezas é dada quando a unidade de medida são as mesmas, tá? Eu coloquei esse exemplo aqui de letras para vocês conseguirem visualizar melhor. Então, A dividido por B pode ser escrito assim, em fração, ou assim. E o B, né, o denominador, no caso aqui, sempre tem que ser diferente de zero, porque senão nunca vai ocorrer essa equação. E a proporção, pessoal, ela é determinada pela igualdade entre duas razões ou quando duas razões possuem o mesmo resultado. Eu coloquei aqui o exemplo de letras também, para vocês entenderem. E os coeficientes, eles são diferentes de zero. Eles precisam ser para poder ocorrer essa equação, né? E aí eu coloquei aqui 3 exemplozinhos, 2 bem tranquilos e um pouquinho mais difícil, mas para vocês ficarem craques nesse assunto, né? Então, o primeiro aqui, ele pergunta qual é a razão entre 40 e 20. Então, basicamente, você vai dividir 40 por 20, que é 2. E o segundo exemplo, ele pergunta qual é o valor de x aqui nessa proporção. E aí, quando a gente tiver esse tipo de proporção, a gente pode multiplicar em cruz, né? Que a gente já aprendeu. Então, ficaria x vezes 1 é igual a 3 vezes 12, né? Então, x vezes 1 é x e 3 vezes 12 é 36. Então, você já acha aqui o resultado da pergunta. E esse aqui, ele está falando que numa fábrica, 70 funcionários produzem 400 sapatos por hora, né? E pergunta quantos funcionários são necessários para produzir 1.600 sapatos por hora, né? Então, a gente vai colocar 70 funcionários por 400 sapatos e X, que aqui significa o número de funcionários, né? Por 1.600 sapatos, ele quer saber, né? E aí a gente vai multiplicar em cruzado, né? Como eu já havia falado. Aí aqui era para ter um 7, né? Então ficaria 70 vezes 1.600, que é igual a 400x, né? Que 1.600 vezes 70 é 112.000. E aí depois você divide 112.000 por 400, né? Que dá o total de 280 funcionários. Bem simplesinho aqui para vocês entenderem como funciona. E agora a gente vai conversar um pouquinho sobre a regra de 3, né? A regra de 3, ela é um processo para a resolução de problemas matemáticos que envolvem duas ou mais grandezas, que podem ser diretamente ou inversamente proporcionais, tá? Ou seja, ela permite que um valor não identificado seja descoberto por meio dos outros 3. E a gente tem 2 tipos, que é a regra de 3 simples e a regra de 3 composta, tá? Vamos começar aqui pela regra de 3 simples. A regra de 3 simples, ela é necessário que tenha 3 valores para que assim o quarto valor a gente consiga descobrir. Então, eu coloquei aqui um exemplo bem simplesinho, né? Que nele está falando assim que para fazer um bolo de aniversário a gente utiliza 400 gramas de chocolate, mas como a gente vai fazer 7 bolos, ele quer saber a quantidade de gramas em chocolates que a gente precisa. Então, vai ser no mesmo esquema, a gente vai montar um bolo é igual a 700 gramas, 7 bolos é igual a X. E a gente vai multiplicar isso em cruz, como se fosse uma proporção. Como se fosse, não, é uma proporção, né? Então, vai ficar 1 vezes X, que é igual a 7 vezes 400. Então, 7 vezes 400 é 2.800, que é 2.800 gramas aqui no caso, né? Que é igual o valor de X, que era o que ele estava perguntando.
Tá, e a regra de 3, como ela vai funcionar, né? A regra de 3 composta, gente, ela permite que a gente possa descobrir um valor a partir de 3 ou mais valores apresentados. Nesse exemplo aqui, ó, ele fala sobre uma oficina de artesanato, né? Onde 4 artesãs produzem 20 bonecas de pano em 4 dias. E tá perguntando aqui que se a gente tivesse 8 artesãs trabalhando por 6 dias, quantas bonecas serão produzidas? Para a gente saber isso, a gente tem que montar uma tabelinha para ficar mais fácil a visualização, né? E aí, como que a gente vai descobrir o valor desse x aqui que ele quer saber? E aqui vocês conseguem ver que aqui forma uma fração? Então a gente vai colocar aqui, ó, 20 sobre x. É igual, isso aqui não aqui também formam outras frações, e não é igual se a gente multiplicar 4 vezes 4 e 8 vezes 6, porque quando a gente coloca uma fração que não está separada por um sinal de igual, a gente multiplica desse jeito, os denominadores e depois, os denominadores e os numeradores, tá? Então, ficaria 16 por 48 avos, né? Que é igual a 20 sobre x. E aí, agora, a gente pode multiplicar em cruz, né? Multiplicando em cruz, fica x é igual a 960 sobre 16 avos. E aí, fazendo essa divisão aqui, que é a razão que a gente aprendeu um pouquinho para trás, né? Fica igual a 60. E esse é o valor de quantas bonecas podem ser produzidas, né?